4 procedimentos para afinar o seu rosto sem cirurgia. Eu sou a doutora Daniela Aidar, médica dermatologista, e vou contar para você nesse vídeo quais são esses top 4 procedimentos para afinar essa região. Primeira coisa que é preciso saber: bichectomia não façam. Bichectomia apenas para fins estéticos é contraindicada pelos dermatologistas. Isso porque essa cirurgia pode acelerar o seu processo de envelhecimento natural, porque nós já vamos perder gordura com o processo de envelhecimento. Tirar essa gordura aqui, que é a bola de Bichat, que se comunica até com a gordura da nossa têmpora, pode fazer o seu rosto despencar mais rápido. Então, a bichectomia, nós médicos apenas indicamos para fins funcionais. O que significa isso? Se você tem essa gordura tão grande que atrapalha, por exemplo, na sua mastigação, se você morde a bochecha por dentro da boca, nesses casos é sim indicada a bichectomia. Se for só para afinar, não, porque tem muita coisa para a gente fazer que não prejudica e, pelo contrário, só melhora o seu processo de envelhecimento. Quais são então esses 4 procedimentos? Eu só vou falar se você curtir, clicar aqui no gostei. Então vamos lá. Você não vai precisar de todos eles, são os 4 que existem para afinar. Pode ser que você precise de uma combinação de um com o outro ou de 3. Isso vai ser avaliado caso a caso. O primeiro procedimento para afinar o rosto nessa região é o ultrassom microfocado. Existem várias marcas dessa máquina no mercado, como Ultraformer MPT, como Liftera, por exemplo, são as duas que eu utilizo aqui na clínica. São aparelhos que vão ser passados nessa região e vão dar disparos lá na profundidade da pele para retrair. Retrair é o quê? Afinar, que é o que a gente quer. Não necessariamente essas máquinas vão afinar o rosto, elas não são só indicadas para isso, mas dependendo da quantidade de disparos, do protocolo que eu vou escolher para o seu rosto, a gente consegue afinar. Mas não é para todo mundo. Se você quer só levantar, dá para fazer isso com essas máquinas também. Mas o ultrassom tem que estar ali, geralmente, no processo de afinamento facial. Por que ele é legal? Porque ao mesmo tempo que a gente dá essa retraída, eu estou estimulando colágeno novo. Então eu não vou, que nem com a bichectomia que tira a bochecha e o rosto cai, eu não vou com esse procedimento fazer isso. Eu vou, pelo contrário, estimular e retardar o processo de envelhecimento. Então, foco nele, ultrassom microfocado. O segundo procedimento para afinar é o ácido hialurônico, preenchimento facial com ácido hialurônico. Aí você vai me dizer que é meio estranho dizer que vai afinar com preenchimento, né? Mas é um preenchimento estratégico, é um preenchimento em áreas de sustentação, em áreas que eu vou criar uma ilusão de ótica, que nem com maquiagem. Quando você não quer afinar o seu rosto, você não passa o contorno naquele lugar que você quer apagar e o iluminador naquele lugar que você quer realçar. No procedimento com ácido hialurônico é a mesma coisa. A gente coloca pontos em áreas de osso para parecer um rosto mais magro, mais fino, por exemplo aqui, por exemplo no contorno, por exemplo no queixo, porque geralmente o rosto redondinho de quem quer afinar não tem o quê? Não tem osso, não tem projeção. Então eu fazendo esses pontos com ácido hialurônico, eu dou um aspecto de rosto mais magro, mesmo tendo colocado volume. Então é um preenchimento para afinar. É estranho, mas é verdade. Terceiro procedimento para afinar o rosto, mas aí a gente precisa ver se você tem indicação. É a toxina botulínica na região do masseter. Quanto nome estranho. Vamos lá, o masseter é o músculo da mastigação. É aquele músculo que, nas pessoas que têm bruxismo, por exemplo, ele fica bem gordinho, bem forte. E nas pessoas que às vezes não têm bruxismo, mas têm uma composição corporal de mais musculatura, às vezes essa pessoa, mesmo sem ter bruxismo, pode ter esse músculo volumoso. Não é incomum, eu já ouvi vários relatos de pessoas que fizeram a bichectomia para afinar o rosto e o rosto não afinou porque o caso dessa pessoa era de masseter, era de hipertrofia desse músculo masseter e isso não tinha sido avaliado antes. Então, entender a causa do seu rosto mais cheinho é fundamental para a gente programar o seu tratamento. Então, as pessoas com esse músculo muito forte,
eu aplico a toxina botulínica, que vocês conhecem pela marca Botox, mas tem várias marcas. E a gente aplica para relaxar um pouquinho desse músculo que está muito forte. O músculo que é um bife desse tamanho, se eu aplico a toxina e relaxo, ele vai perder um pouquinho de musculatura e vai virar um filezinho bem fininho. Então esse volumão de músculo vai virar isso. Não é rápido. O músculo relaxa com 15 dias, mas para você chegar nessa perda de musculatura vai uns 2 a 3 meses. É essencial para afinar o rosto de quem tem essa hipertrofia de masseter. Não é para todo mundo, tá? Precisa ser avaliado. E o último procedimento para afinar o rosto, que ele entra como um plus nos outros, são os emptiers ou esvaziadores faciais, que para o rosto a gente não usa aquelas enzimas que destroem como a gente usa no corpo. A gente usa extratos botânicos derivados de plantas que têm ação diurética na gordura do rosto. Então eles vão dar aquela murchadinha na gordura do seu rosto. E a gente pode aplicar nessa região, no contorno, na papada e num lugar que quase não tem muito tratamento para fazer, que é aquele bigode chinês gordinho que vai acumulando aqui, porque essa gordura do bigode chinês, em algumas pessoas, ela aumenta com o processo de envelhecimento. Na maioria das vezes, a gente tem redução e queda da gordura facial com o processo de envelhecimento, mas algumas gorduras do rosto aumentam, que pode ser a do bigode chinês e a do bulldog. Onde a gente quer que aumenta, não aumenta, e onde a gente quer que diminua, não diminui. Então a gente precisa ajudar com os procedimentos estéticos. Se você quer afinar o seu rosto e ficou com alguma dúvida sobre esses procedimentos, me conte aqui que eu quero saber.